Olá pessoal, eu sou o Helder, sou engenheiro agrônomo e hoje eu vou falar para vocês sobre consórcio entre culturas, que é uma dica muito importante para quem trabalha com horticultura. Pessoal, nesse caso aqui, vamos citar um exemplo para vocês, nós temos um consórcio, trabalhamos sempre com consórcios. Nesse lote aqui a gente tem brócolis e alfaces especiais, alfaces snacks. Então aí a gente já tem a primeira dica, que é duas culturas diferentes. Três culturas diferentes ou mais numa mesma área. Essa é a principal característica do consórcio. Você vai estudar os ciclos, você vai estudar a questão financeira, você vai analisar as questões edáficas e climáticas da região onde você deseja fazer o seu consórcio. Dentre outras questões, por exemplo, sua meta, onde você quer chegar com sua produção, certo? E você trabalhando com consórcio, por exemplo, você vai maximizar a sua área, você vai tirar uma maior produção por área, por metro quadrado. Por exemplo, aqui nós temos uma condição onde nós temos 4 brócolis por metro quadrado e mais 12 alfaces especiais no mesmo metro quadrado. A gente poderia ter trabalhado, por exemplo, com apenas 4 brócolis por metro quadrado, mas nós resolvemos introduzir aqui também as alfaces e snacks. Vamos lá, eu vou explicar para vocês o porquê que a gente fez isso. Nós trabalhamos aqui com agricultura orgânica e todo o nosso manejo aqui é baseado nos princípios da agricultura orgânica. Então, um dos princípios da agricultura orgânica é maximizar a sua energia, a questão energética que você tem dentro da sua unidade de produção. E o brócolis, vamos lá, é uma cultura que tem um ciclo relativamente longo para quem trabalha com agricultura, com horticultura, com agricultura orgânica. 70, 80 dias, variando ali na época do ano. E nós temos aqui também as alfaces snacks, que são as especiais. Trabalhamos aqui com as crocantelas, as mini romanas, salanovas. E nesse mix de produto a gente tem uma produção elevada aqui. Vamos lá. Aqui nesse caso nós temos a alface crocantela, Lalique. A alface crocantela, ela tem um ciclo médio aqui até ela atingir o ponto de colheita de aproximadamente 30 dias. E ela não vai formar uma cabeça do tipo alface americana, crespa roxa, crespa verde. Pelo contrário, ela vai ter um diâmetro ali de aproximadamente 20 centímetros. Quando ela chega nos 20 centímetros, atinge até 120 gramas, esse é o ponto de colheita dessa alface. E o brócolis que a gente tem aqui consorciado, aproximadamente 4 brócolis por metro quadrado, veja aqui. O brócolis, ele tem um ciclo médio de aproximadamente 70 a 80 dias, variando com a época do ano. Ele é uma cultura que gosta do frio, do clima um pouco mais ameno. Então nesse período ele tende a produzir melhor. Bom, qual que é a lógica aqui? A gente coloca adubação orgânica, toda adubação orgânica a gente faz, prepara o canteiro, evita revolver sempre esse canteiro, sempre que possível, e coloca o mulch para controlar o mato. E nesse mesmo metro quadrado a gente tem um custo. E o custo, a gente diminui esse custo quando a gente coloca outras culturas aqui, que é o caso do consórcio entre o brócolis e as crocantelas nesse caso aqui. Mas no outro canteiro aqui, por exemplo, a gente já tem as alfaces salanovas. Vamos lá. Nós colocamos aproximadamente 1,5 kg de bocache por metro quadrado, 200 gramas de fósforo, mais 150 gramas de enxofre e outros micronutrientes. Então a gente maximiza a adubação que a gente tem aqui, ou seja, não vai maximizar a adubação, mas a gente vai aproveitar melhor a adubação que a gente coloca por metro quadrado e vamos retirar uma produção maior, porque ao invés da gente colher apenas 4 cabecinhas, 4 inflorescências de brócolis, a gente vai tirar mais 12 alfaces snacks por metro quadrado.
essa é é a principal característica, o principal benefício do consórcio entre culturas. Mas claro, tem outras coisas muito importantes que você deve analisar além do ciclo, da adubação que você coloca por metro quadrado, da água, como vocês podem ver aqui, a gente tem, nesse caso aqui, a gente tem irrigação por aspersão, então a gente tem que tomar muito cuidado com a aspersão. Mas uma dica muito importante aqui é tomarmos muito cuidado com a arquitetura de plantas. Não é à toa que a gente colocamos aqui o brócolis e alfaces e snacks. O brócolis, ele tem uma arquitetura de planta que, relacionando com o seu ciclo, não vai sombrear as alfaces especiais, as snacks. Porque quando ele está com 30 dias, ele está sombreando as plantas, mas não está sombreando por completo. Então as alfaces ainda conseguem captar a radiação solar o suficiente para ela fazer a sua fotossíntese. Então, estudar a arquitetura das plantas. A gente tem uma alface snack aqui que ela tem aproximadamente 20 centímetros de diâmetro quando fecha a cabeça, quando forma a cabecinha dela lá. E o brócolis que ele vai crescer e ele vai ocupar mais o dossel depois que a gente retira a alface crocantela nesse caso. Melhor ainda quando a gente trabalha com as alfaces mini romanas. As mini romanas, elas são alfaces que elas vão crescer não apenas em diâmetro, mas em altura. É o caso da alface snack tendita que a gente cultiva aqui. O que acontece? Ela vai buscar a energia solar, a radiação, num formato mais ereto. A sua arquitetura é mais ereta. Então, diferentemente da crocantela, ela provavelmente tem uma eficiência fotossintética maior, porque a inclinação da folha dela, ela capta já a energia suficiente para ela. Então ela pode tolerar um pouco mais o sombreamento em relação à crocantela. Então são só algumas dicas aqui para você levar em consideração quando você quer trabalhar com horticultura orgânica e quer maximizar, quer aumentar a sua eficiência. Se você gostou desse conteúdo, quer mais dicas sobre consórcios, sobre quais culturas plantar em diferentes épocas do ano, levando em consideração aí a sua região, sobre rentabilidade também, você que é pequeno produtor, você que é médio produtor, você pode me procurar e eu vou ter o maior prazer em atendê-los, ok? Segue esse canal, curta esse vídeo, compartilhe, e para mim é uma honra ter você aqui assistindo esse vídeo.